Nós estamos começando mais um VOC Café, mais um papo em que vamos tomar um café juntos, conversar, e vai ser super importante estarmos juntos novamente. Analzira, boa noite, tudo bem? E aí, gente, tudo bom? Hoje teremos aí uma família super especial para chegar junto nesse café, e eu acho que seria legal você apresentar, Analzira. Quem são essas pessoas que chegam hoje? Olha, e essa turma de hoje tem tudo a ver com a proposta do Voc Café. Juliana, eles vêm lá de outro continente, vêm das terras amadas, que eu amo tanto. É uma família angolana, são meus filhos, e a gente cresceu junto, se conheceu junto, e saíram casados da minha casa. É o Aí Oliveira e sim. Vitó, são filhos, gente querida, e está aí toda a família hoje, né? Que legal, sejam Bem-vindos. bem-vindos. Olá. Obrigada, olá. Sejam bem-vindas, Vitó, Oliveira. Aqui é um papo bem descontraído, um papo bem gostoso de Voc Café. Vamos falar sobre vocação, missão, sobre a história de vocês, o continente, com tudo que tem acontecido hoje na vida e na caminhada cristã. A gente tem aqui esse programa, são duas versões. Uma versão curtinha, de 15 minutos, que vai para o Instagram da Nauzira, e a outra versão mais completa, sem cortes, vai para o YouTube e para o Facebook, que tem mais minutagem. Então, todo mundo que está assistindo, que tiver perguntas, sugestões de temas, é só trazer e a gente vai compartilhando, trazendo cada vez mais pessoas para o reino, mais pessoas para compartilhar aí um pouco do conhecimento do que a gente tem que compartilhar, tá bom? Tá bom. Ótimo, E vamos começar, então, com a nossa primeira pergunta, uma introdução geral. Vitória Oliveira, chega aqui com a gente e conta para a gente, de uma forma bem resumidinha, ou até com pontos principais aí, quem são vocês e como conheceram querida Nauzira. Eu sou o Oliveira Paulo, né? Alguns chamam o meu primeiro nome é Clemente, então tem pessoas que me chamam por Clemente, né? Mas eu sou mais conhecido por Clemente Oliveira Paulo e eu sou a Vitória, a esposa, né? Estamos casados. Vitória, ele que tinha que falar, minha esposa. Estamos casados há quantos anos? Olha, começou. Mas já começou. Já 17 anos. Estamos casados há 17 anos, temos 2 filhos, um de 14, um rapaz, né, o Ilquias, e uma menina de 7 anos, a Adassa, e somos angolanos, agora vivemos em Luanda, na capital, mas estivemos a viver a vida toda em Uambo. E estamos aqui. Muito legal. Não, é suficiente para conhecer vocês. E aí conta um pouquinho como é que vocês conheceram a Nauzira, já que saíram casados aí da casa dela, toda essa história juntos. Conta só um pouquinho aí para a gente saber, mais ou menos. Bom, eu conheci a mãe no Lubito, não é? E depois eu fui para o Uambo. E quando eu chego ao Uambo, eu fui viver com ela, né? Na casa dela. E aí saí de lá depois que eu casei. E aí foi. Pois. Bom, eu acho que eu conheci a irmã Nauzira na igreja, penso que foi na primeira igreja batista do Uambo, foi minha professora de escola bíblica dominical, e depois convidou-me para fazer um curso rápido de psicologia lá no seminário. Aí eu comecei a gostar do seminário, fui me aproximando e tal, e acabei sendo aluno do seminário, fiz o curso de teologia. Bom, conheci a Vitor lá, comecei a frequentar a casa, comecei a tomar muitos cafés. Está acostumada com os cafés, então, da Nauzira. Comecei a olhar muito para a Vitor e pimbas. Não falaste tudo, que às vezes, antes de ser cristão, ele ia lá me perturbar, fazer perguntas, chegava lá com aquelas questões, então é interessante. Então, minha vida com jovens e falar de propósito de vida, sentido de vida, já começou há muitos anos. Então, começou a juntar aquele grupo de jovens que também tinham muitas dúvidas. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo no mundo? Qual é meu propósito? O que Deus tem para mim? Existe Deus? O que é?
porque era uma juventude dentro de um país de regime marxista-leninista, então muitas dúvidas, né, Oliveira, na turma. Sim, naquela fase, por exemplo, eu já li a Bíblia, eu já conhecia um pouco da história bíblica, eu já tinha muitas dúvidas. Mas, infelizmente, o que se ensinava não era suficiente para quebrar as minhas dúvidas e responder às grandes ansiedades que eu tinha, as questões existenciais. E eu queria respostas com uma racional mais profunda, melhor. Bom, e quando eu descobri a irmã Alzira, eu aí vi que a resposta estava muito melhor. Tinha mais conteúdos e era aquilo que eu estava a precisar, né? Então, irmã Alzira, de facto, as perguntas não eram uma provocação. Não, estou brincando com você. Mas o bacana daqueles anos era que éramos um grupão, muito jovens, muitas pessoas, e Deus nos uniu na dificuldade, nas crises, e nos tornamos grandes amigos. Então, eu acho assim, as crises são preciosas, porque as crises se tornam oportunidades, né, Oliveira? Então, nem sempre as crises são só perigos e dificuldades. E para nós trouxe muito crescimento, o período de guerra, né? Mas hoje já não temos mais. E eu queria colocar para você uma coisa, né? Hoje eu vejo assim, vocês são um casal e muita coisa da sua vida a Vitó está junto, a Vitó faz parte de tudo isso que está acontecendo com você. Tudo na vida foi um processo, né? Eu tenho trabalhado com jovens aqui, nós estamos estudando um livro que chama Enraizados, e ele fala muito disso, que as novas gerações querem resultados rápidos, as pessoas são imediatistas, e então o livro trabalha muito a vida de Davi, e nós temos falado assim, Davi chegou ao trono, chegou a ser rei, mas ele teve períodos difíceis, e aqueles períodos nas cavernas, lá escondidos, a caverna de Adulão, aqueles períodos onde, através do sofrimento, Deus foi ensinando muitas coisas para ele, né? Um período que ele viveu nos bastidores, vamos dizer assim. Então, e aí eu vejo assim, vocês com uma trajetória, e muita coisa aconteceu na vida de vocês, né? O período da guerra, muita coisa que vocês fizeram de bom. Depois a gente vê outras coisas que acontecem na vida de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse tempo, desses processos, né? Que todo mundo quer ser um Davi, eu quero o trono, mas não quero o processo. Eu quero ser diretor de banco, mas eu não quero o processo, né? Que você falasse um pouco disso, desses processos de Deus na tua vida. Bom, é verdade. Nós temos aqui um histórico que acompanhamos os grandes problemas do país, as grandes crises. Estivemos juntos nesta crise e eu penso que o mais importante de tudo isso é manter-se positivo, confiante em Deus, confiar em Deus e saber que é com Ele que vamos atravessar essas situações. Então, em vez de ficarmos parados, o que a crise, aqueles momentos que aprendemos com isto, é que a disposição de querer sempre fazer alguma coisa, fazer bem, fazer para Deus, transmitir esperança para as outras pessoas, apesar da crise, fomos aprendendo também a sobreviver. E o próprio Deus foi construindo uma história em nós com isto. E nos entregamos desde a primeira hora, que acreditamos, que recebemos a esperança do Senhor, em sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus, mesmo no meio daquela crise. Então, eu gosto de compartilhar um pouco a experiência que eu tenho hoje. Por exemplo, eu acho que por causa da crise, que teve um impacto muito grande, problemas de fome, problemas de guerra, eu fui muito talhado para questões sociais, para o desenvolvimento das pessoas, Então, eu tinha uma das crises, falando aqui crise existencial, que começamos no princípio,
era falar sobre a maravilha de Jesus Cristo, que é que cura, que transforma vidas, mas uma mensagem que estávamos levando para pessoas pobres, que não tinham de comer, não tinham, como se diz, né, por onde cair. E isso me fez sempre confusão. Não é possível eu falar de alguém que transforma, que tem esse poder todo, mas quando eu terminar, essa pessoa está à fome. Isso preocupou muito. E sempre desenvolvi este lado social, e uma experiência interessante é que quando eu estive no seminário, envolvido com os projetos missionários ali, com a Irmã Alzira, eu lembro que comecei a conversar com irmãos da igreja e contavam as suas histórias, alguns faziam pequenos negócios, e já ouvindo histórias de microfinanças, eu lembro que comecei, do meu jeito, emprestando dinheiro a alguns irmãos, na tentativa deles fazerem negócio. E, bom, estes irmãos, bom, eu emprestei eles foram fazer negócio, um desapareceu, nunca mais vi ele, o outro ainda acompanhei, explicava-me o que fazia, mas depois também não sei o que aconteceu. Mas aí ficou a história. Eu achei uma experiência boa, embora não ter recuperado o dinheiro, mas achei uma experiência boa que podia ser replicada. Tentei estruturar isso melhor, levando um programa mais estruturado para a igreja. Não foi muito bem recebido pela liderança, inclusive eu já tinha dado nome, Banco Fé. Eu já falava para a igreja. Vem todos entenderem nossa visão no momento, né? É bom que você está falando isso, porque o jovem que está nos ouvindo fala, vai com calma, espera, teu tempo vai chegar, né? Eu me lembro, você era todo, não, porque você quer, não é? Exato. Então, eu levei o programa para a igreja, vamos fazer aqui um programa de crédito para ajudar as famílias a melhorar os seus negócios, a terem mais renda. Infelizmente, a liderança não comprou o projeto, embora alguns membros compraram, inclusive chegaram a contribuir, mas eu tive que depois devolver este dinheiro. E o sonho ficou aí parado. Mas eu, tempos depois, fui trabalhar para a Visão Mundial, né? A World Vision, a Visão Mundial, Visão Mundial. No Brasil também chama de Visão Mundial, não é? E na Visão Mundial... Uma coisa interessante que eu lembrei, antes de você falar da Visão Mundial, foi aquele período, você na coordenação da lanchonete Ecuco, pequenos projetos que, Oliveira, parece que não, mas nesses pequenos projetos, Deus foi formatando alguma coisa aí dentro, né? Muito, porque não era uma área... Quando trabalhávamos para a Ecuco, nós não sabíamos, eu não tinha experiência nenhuma. Ele era o gerente, pessoal, ele era o gerente. Aqui eu não tinha experiência nenhuma de gestão e de negócios, nunca fiz. Então, também não havia muita disponibilidade de livros. A biblioteca tinha alguns livros, mas não tantos. Então era pesquisar, era tentar trazer soluções, e também não havia este ambiente como agora é possível, agora o ambiente é mais criativo, há mais possibilidades, e a pessoa inspira-se mais e tem mais conexões, mas antigamente não havia. Mas na Visão Mundial, eu vou para um programa também de desenvolvimento econômico e microcrédito. E eu pensei, e tinha aquilo, puxa, e eu comecei a pensar, não tive a possibilidade de fazer aquilo com a igreja, que eu muito queria fazer com a igreja, porque o meu foco era ajudar os irmãos das igrejas, mas na Visão Mundial eu tive a oportunidade de fazer para um programa de desenvolvimento econômico que estava voltado para 24 mil pessoas, 24 mil famílias. Era muito grande. E eu comecei a criar conexões, eu disse, puxa, não tive a oportunidade de fazer lá, mas aqui eu posso usar os mesmos princípios, posso usar a mesma capacidade que eu tenho e tudo aquilo que eu entendia que era possível e poder, então, fazer para o programa. Tive a oportunidade de trabalhar com programas de microfinanças, programas de desenvolvimento econômico em todo o litoral da Angola. Também fui aprendendo, fazendo cursinhos, participando em eventos.
Mas o mais importante aqui, eu criei uma ligação, eu criei ligações, né? Desde a primeira experiência, a tentativa de fazer na igreja, e depois trabalhar para a Visão Mundial, estar envolvido para esses programas. Depois houve um outro programa específico na Visão Mundial, que era preciso mover ali, mexer com a metodologia, um projeto do Porto Ambuim, e o projeto existe até hoje, isso mais de já que uns 7 anos, né? É muito interessante que eu tenho esse projeto no coração, porque eu moldei muito ali o projeto, tive que começar de raiz toda a metodologia. E hoje eu estou envolvido com um programa também de desenvolvimento, com o Banco de Desenvolvimento de Angola, e vejam que a linha é a mesma. Hoje, programa de desenvolvimento econômico, concreto, para o país todo, em programas estruturantes do país. Então, quando eu olho para trás e olho essas conexões, eu vejo Deus operando em toda essa história. E crio essas ligações, e puxa, a minha missão está nessa história. Deus tem estado a trabalhar. Eu faço uma pergunta para você, talvez se a Vitó quiser falar também. Será que se Deus colocasse você direto aí no banco, você teria a mesma performance, você teria a mesma expertise, as mesmas condições para exercer bem se você tivesse ido direto para o banco? Hein, Vitó? Você também como esposa. Eu acho que não, porque desde o começo, né, lá da Ecoco, empresta para aquele irmão, eu acho que aquilo já foi o começo para chegar até onde ele está hoje. Foi só na escadinha, né? Juliana. Precisou passar por aquele caminho sem experiência, até eu diria que aquilo foi uma aventura, não é? Sim. Porque sem planilhas, sem nada, mas estava aí todos os dias a ralar durante a noite, montar planilhas para ver se sai lucros e não sai lucros, se o negócio vai abaixo, se não vai abaixo. E uma coisa interessante é que era para a cidade toda, porque a cidade não tinha. Agora imagina a responsabilidade que a Ecoco tinha, mas eu acho que foi os caminhos de Deus, né? Que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Então, precisou passar por aquilo para hoje ser o que é. Sim, porque também essa vivência com as comunidades, com a realidade do povo, e então hoje eu trago esta experiência do campo, trago a experiência das pessoas mais pobres, e nós precisamos criar instrumentos específicos para apoiar essas comunidades. Então, se nós não tivermos essa experiência de baixo, dificilmente vamos conseguir criar instrumentos específicos que consigam, de facto, trazer mudanças na vida dessas pessoas. Então, eu penso que foi muito importante fazer esse caminho, foi muito importante ter essa abertura, essa experiência, e hoje estar a participar desses programas mais estruturantes para a economia do país. Maravilhoso. Uma coisa que eu queria também comentar, eu acho assim que não só o que você fazia, o que a Vitó fazia, mas como os anos, as experiências foram permitindo um lastro, criar raízes na sua vida, raiz que eu digo assim, de uma vida sólida com Deus. Não é igrejeiro, não é ir só na igreja, a religião, mas é a questão do vida com Deus. Então, essa caminhada fez vocês conhecerem esse Deus, ser amigo dele, né? Porque eu acho assim, o que nos dá bases, nos dá lastro, é o nosso relacionamento com ele. Porque eu lembro uma das experiências de vocês que me marcou muito e até hoje me inspira muito. Às vezes eu falo aqui para alguns jovens, fico emocionada. Quando no cume, assim, no auge da guerra, as famílias fugindo, e você, Oliveira, decidiu ficar lá com a gente. E seu pai ficou assim, o pai não entendeu. Você tem que vir comigo, eu sou o pai. E você falou, eu vou ficar. Então, desde lá a gente vê assim, decisões que não é questão de eu vou ficar porque eu vou fazer tal coisa. Não. O que Deus quer que eu faça agora, nesse momento? E hoje é tão difícil isso. As pessoas
consultarem a Deus, sabe? O que eu faço, Senhor? Para as grandes decisões e pequenas da nossa vida, que junto com o que fazemos, vai fazer essas raízes em nós, né? É verdade, é verdade. E sempre... E para mim, pessoalmente, tentar sentir o que Deus quer que eu faça, que resposta eu devo dar, como é que Deus vai me usar como instrumento para este momento, para esse contexto, para mim tem sido uma crise de verdade. Por exemplo, esses dias nós realizamos um congresso, foi o nosso primeiro congresso de negócio na igreja, porque voltamos a ter essa crise. O país tem uma crise econômica, que praticamente estamos há 5 anos com recessão econômica, e a crise nas famílias é muito grande. Nós estamos numa igreja bastante pequena e bastante pobre, mas então juntamos, e o que eu mais sei é esta área de desenvolvimento. Então criamos o primeiro congresso de negócio, e nós chamamos Meu Negócio e Meu Emprego. Todo mundo espera de emprego, não há emprego, então tem que fazer negócio, tem que fazer alguma coisa. E foi muito bom juntarmos os irmãos, ouvir histórias, dar aconselhamento ao negócio, as pessoas saírem com bastante ideias. Temos uma irmã da igreja que disse que eu estou disponível, quero dar um determinado capital para ver se vamos criar um programa de crédito. Mas vocês estão muito chiques, olha só. Muito chiques. A igreja, né, Juliana? Lá demais. Congresso de microcrédito, olha só. Estão aí, ó, há anos-luz aí, estão arrasando. Então, ontem, por exemplo, reunimos com o grupo de irmãos e irmãs, jovens também, cada uma contando a sua experiência de negócio, porque os nossos irmãos, todos eles vivem de micronegócios. São pequenos negocinhos bastante vulneráveis, que ele tem que trabalhar, tem que vender alguma coisa no dia para conseguir comer. Que lindo! Mas não podemos nos sentir em paz deixando que essas pessoas não consigam aumentar a sua renda. Eu penso que temos uma responsabilidade muito grande quando Deus nos deu conhecimento, nos deu mais experiência, e nós ficamos de braços cruzados a olhar esses irmãos a passar essa situação. Temos que fazer alguma coisa. Verdade. E o que nós sentimos é: vamos nos manter abertos e prontos a receber aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos, e o próprio Deus, ele mesmo está a criar, está a tocar em corações, está um movimento muito bom. Que então, lindo. Também estamos animados com isso. Aceleradora, qual o nome da aceleradora? É isso, é uma aceleradora, eu ia falar isso. A gente, né, tem visto aqui no Brasil aceleradoras, e eu vou aqui emendar as últimas 2 perguntas em uma, porque a gente percebe aqui que a inovação está impulsionando o relacionamento de vocês com os parceiros, com a igreja, com o país. Então, eu queria perguntar, como casal, inclusive para a Vitória, para dar uma palhinha mais aí do que ela quer para o futuro da Angola. Quais são os sonhos, os planos que vocês têm aí para o país mesmo, visto que a inovação tem sido impulsionadora aí para vocês? Me conta um pouquinho aí, Vitória, o que vocês estão imaginando? Boa pergunta. Bom, nós... É tanta coisa que... Muita coisa. É tanta coisa que, principalmente nessa fase que o país está a viver, você a olhar ao redor... Aqui, por exemplo, aqui onde a gente vive, tem diariamente crianças a gritarem no prédio: mana, tia, comida. Mas é família, a mãe vem na rua com 3, 4 filhos a pedirem comida. Outras crianças nos contentores de lixo a pedirem comida diariamente. É uma crise, enfim. E se eu pudesse, não sei lá, dar comida, não é? Dar comida para essas crianças. Mas começamos dar comida. Começamos um projeto bom lá na igreja. É terrível passar fome.
Então, Sim. você vê as crianças diariamente, e agora então que vai começar o calor, o sol, e elas aí diariamente a pedirem comida. Enfim. Sim. E esses projetos, então, estão trazendo de passo a passo, como essa caminhada, a realidade, né? Fazendo com que esse sonho se torne, então, realidade. Poder, a pouco, trazer, né, de alguma forma, uma visão para essas pessoas, através do microcrédito, através de uma pontinha de esperança aí para as pessoas, né? Nós começamos, né, a passar essa visão agora para a igreja, e com coelhos, fizemos, não é, Fizemos um microprojeto e alguns aderiram, então alguns vão avançar com coelhos, produção de coelhos, outros vão avançar com pastelaria, aumentar, não é, a produção da pastelaria, outra vai aumentar a produção de fazer tranças para as crianças, para as moças. Sim. E a nossa oração é que isso aumente o capital, não é? Abençoe aquelas pessoas e aquelas pessoas também possam abençoar outros, e assim sucessivamente. Vamos começar com um grupo na igreja e, posterior, alargar para mais pessoas. Mas o começo agora é com a igreja. Vocês têm que vir implantar aqui, Oliveira. Perfeito. Muito bom. Por exemplo, nós começamos a analisar a produção de coelhos, porque é fácil, é uma carne limpa. O povo não tem muita cultura para comer coelho, né? Nós também não temos, mas é um animal que se reproduz muito rápido, e o consumo está a aumentar, e dá uma boa receita. Então começamos a criar, a simular modelos de produção para que as famílias comecem a produzir coelhos, e primeiro, por uma questão de segurança alimentar, é proteína animal. Segundo, como uma renda, uma fonte de receita, né? Pode não ser a principal, mas que ajude as famílias. Estamos com um grupo grande já que vai aderir, já aderiu, né? Já concordaram, e agora estamos a fazer os pequenos estudos para como é que isso vai ser feito, o que cada um, como é que as gaiolas e tudo. Bom, até o final do ano, acho que podemos fazer um outro café aqui para falarmos dos resultados. Ah, com certeza, isso com muito certeza. Bom. Se não ao final do ano, no ano que vem, que assim a gente vai ter muito mais papo, muito mais resultados. E que maravilha, Nauzira, que perfeito trazer seus filhos aqui. A gente já escutava, já ouvia falar, já tinha visto fotos nas nossas redes e tudo mais. E, gente, que inspiração. Muito obrigada pela presença. Agradeço esse tempinho, sei que vocês estão aí nessa correria toda, né, de empreendedores e passando à frente aí todo o conhecimento, mas agradeço por estarem conosco aí nesse papo de café. Nosso VOC Café agradece a presença. Muito obrigada, e que Deus abençoe cada vez mais os projetos e que a gente possa, em breve, poder tomar um café juntos. Amém. E olha, Oliveira, Vitória, e também quem nos ouve, né? Eu fico feliz com esse momento. E acho assim, a lição que fica para nós, né? A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra vai terminar, né? Amém. Então, ninguém tem pressa. Uma coisa bonita na vida de vocês, e muita gente em Angola que nos ensina, eu acho que na vida você não tem que pular etapas, vai com calma, não é? E nós aceitarmos os processos de Deus, não correr, não ter pressa, pular etapas, viver cada momento intensamente e dar o nosso melhor, e Deus vai fazendo a sua parte. Então, muito obrigada. Eu vou levar uma caneca para vocês, ou vocês vêm buscar caneca aqui. Com certeza. Caneca gira. Muito bom. Isso. Todos os participantes vão ter, então, de alguma forma vai chegar até vocês. Ou aqui, ou aí. Obrigado, pessoal. Tá, um grande abraço. Foi muito bom ter vocês aqui. Beijo. Obrigado. Foi muito bom. Tchau, tchau. Fazer esse live. Tchau. Pronto.